Beleza, galera? Mais um vídeo se iniciando e hoje estamos aqui com a lenda do bodybuilder de Juiz de Fora, Popó. Tudo bem, Popó? Tudo bom. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui junto com o Alex aqui no canal, né? Falando um pouco do esporte, para a rapaziada tá chegando, né? Mostrando como é que é o bodybuilder bem lá de trás, para as pessoas terem uma base, né? Para poder se orientar e se inspirar também, né? Pessoas que estão, no caso, querendo iniciar e conhecendo esse esporte, né? Um esporte que me projetou praticamente, né? Eu vi de danças também, sempre dancei, coisa e tal, até que depois eu acabei incluindo junto da minha participação na musculação, mas o que me projetou e me fez ser conhecido mesmo foi o bodybuilding. Entendi. Popó, fala um pouquinho pra gente, há quanto tempo que você está no esporte e há quanto tempo que você compete e há quanto tempo você está parado? Isso. De musculação eu tenho 35 anos, né? Esse ano agora, dia 20 de setembro, né, vai fazer 30 anos que eu estou competindo. Eu comecei a competir, né, em 1988, então já vai fazer 30 anos. E que eu estou parado mais ou menos, o último que eu fui foi em 2011 e desde lá para cá tenho malhado, né, direitinho, mas não tenho me apresentado nos palcos, no caso. Beleza. Explica um pouquinho pra gente o que é o old school e quais são os verdadeiros old school do Brasil e por que eles são. Na verdade, o old school mais ou menos é aquela parte do Arnold Schwarzenegger, até anterior a ele, né? Eu uso muito, por exemplo, quando eu vou subir de peso, né? Eu uso um cara que praticamente ele é bem de antes do Schwarzenegger, né? Que ele, na verdade, antes ele é da época do Steve Hill, que é o tal do Bruce Randolph, né? Que os caras falam, pô, mas você faz uns off muito pesado. Esse tal de Bruce Randolph, ele chegou a fazer um off com 180, depois ele caiu para 90, depois subiu para 110. Né? E até na época, um dos atletas de topo disseram para ele que ele não iria conseguir, porque ele tinha aumentado muito, e acabou que ele mostrou, né, que ele podia, e fez, né? Ele baixou para 90, depois subiu para 110 e foi campeão também. Então eu busco também esse tipo de alimentação, não só um treinamento, que às vezes a pessoa acha que o old school é o quê? Um supino reto, né? Fazer rosca direta. Isso é um treinamento que é usado até hoje, mas é o princípio deles, né? Igual você falou, né? Nós estávamos conversando outro dia, né? Que aqui em Juiz de Fora praticamente nós temos um verdadeiro old school, cara que competiu nessa época de 1960 e pouco, 70, né? Que eu até te falei que é o Zé Carlos Castellano,
né, que é um verdadeiro old school, tem os livros, tudo daquela turma, né, tem esse conhecimento, e aí você vê o tipo de alimentação é totalmente diferente, porque o cara fala que ele é old school, mas ele não é legítimo old school, porque ele tem partes da old school, mas não é completamente um old school. Né? Porque o Zé Carlos, ele falou, não, nós comíamos de tudo, porque não tinham conhecimento sobre nutrição. Então eles iam ingerindo alimentos, né? E para aumentar a massa deles com o treinamento era muito grande. Você vê, eu cheguei a treinar nesse ritmo, era 3 horas, eu treinava 3 a 4 horas todos os dias, de segunda a sábado, quer dizer, eu fazia uma média de 20 horas, né, de treino por semana, onde a maioria faz 5 horas de treino. Eu chegava a fazer o que a pessoa demorava 4 meses para malhar, eu malhava em 1 mês, porque a pessoa demorava 4 anos para treinar, eu treinava dentro de 1 ano, então o volume era muito grande de treinamento, né? E mesmo eu trabalhando em obra, que era servente pedreiro, ainda chegava e treinava nesse volume alto. Então o volume dos caras antigos era um volume de treino muito alto. Hoje os caras treinam 40 minutos, não. O pessoal treinava 3, 4 horas e treinava mesmo. Muito treino, né? Peso, uma intensidade muito grande, entendeu? Então com isso eu consegui ter uma maturidade até muito rápida, porque, né, o volume de treino era muito grande, então você colocava o músculo uma pressão muito grande. E comia e a gordura quase não aumentava muito, além de eu também ter, né, ser genética de magro, né? Então, mas o volume de treinamento consumia muita comida, por isso os caras comiam muita comida, porque não tinha como você treinar com aquele volume de treino e fazer uma alimentação de agora. O cara não aguenta. Você vê que o cara, por pouco, ele está dando hipoglicemia. Agora você imagina, você às vezes trabalhar em serviço pesado, porque os caras também trabalhavam, você vê o Sérgio Oliva trabalhava numa caldeira lá com quase 40 graus, né, 8 horas por dia, e depois ainda ia treinar, às vezes um volume de treino de 3 horas. Né? Tem como um cara fazer a alimentação que o cara faz hoje e treinar num volume desse, sendo que antes já tinha trabalhado 7 horas em serviço pesado, igual eu às vezes carregava saco de cimento, enchia caminhão, furava buraco, né? Tinha buraco, eu descia de mais de 30 metros que eu tinha que descer, né? Então quer dizer, como você poderia, né, comer pouco e treinar num nível desse tão grande, né? Então o pessoal antigo, eles treinavam com um grupo, um volume de treino muito alto, né? O Zé Carlos chegou até a me falar uma vez que ele pegava um tablete desse de manteiga de 200 gramas e punha no pão e comia. Um tablete daqui não fez nada só. Hoje os caras torcem o nariz para gordura e tudo, mas os caras antes não tinham isso não. Porque no primeiro, como ele falou, não tinha esse conhecimento. Então o que eles faziam? Eles usavam tudo que eles tinham. Né? Quer dizer, se uma pessoa come, ela engorda, mas ele comendo e malhando, ele aumentava a gordura, aumentava, mas aumentava muita massa também. Porque o volume de treino era grande, mas o volume de comida também era muito grande. Então, os caras da old school mesmo, eles tanto treinavam muito, com carga, né, alta e muita quantidade de alimentação. Era muito alimento, né? Esse Zé Carlos mesmo, ele chegava, dia que você estava vendo ele treinando um supino, e ele estava com um prato lá com aveia, ovo, né, tudo misturado, banana amassada, um monte de coisa, com as farinhas lá, aquilo tudo. Ele fazia uma série e pegava e dava umas 3, 4 garfadas, ele comia enquanto estava treinando. Entendeu? Então você vê que é outro mundo, o mundo é outro. Às vezes a pessoa fala, eu sou old school, mas o mundo verdadeiro do old school era outro. Então eu cresci com esse cara, foi o meu primeiro treinador que me ensinou o que eu sei hoje, né? Mas o mundo era totalmente outro, né? Então as pessoas fazem uma ideia de um treinamento, mas não é aquele ritmo de treinamento, né? E a quantidade de alimento era imaginável, os caras iam comendo tudo, né? Muito alimento, muito treino, e os caras tinham um volume muito grande, porque a quantidade de alimento era alta demais também, né? E como surgiu a Academia Mutante e o que ela representa para o culturismo? A Mutante Gym, ela surgiu, né, começou aqui em 2002, né, era um sonho que eu tinha, né, de ter uma academia, mas eu fui passando por várias outras academias, entendeu? Dentro da cidade de Juiz de Fora, né, do Zé Carlos mesmo, né, do Irlan, né, lá no Furtado, de Menezes. Ele montou uma academia lá, eu fui lá, trabalhei com ele, trabalhei com o Zé Carlos, trabalhei nessa Boa Energia que depois veio a se tornar Pump Iron, né? A academia do Guto Lima também. Então, quer dizer, eu fui trabalhando e fui me preparando, né? Tudo que eu acho que tinha dentro da academia, que eu não gostava, assim, academia muito aglomerado, nunca gostei, porque muitas vezes pode machucar o atleta, o aluno, né? Muitas vezes, às vezes, gira uma barra, cai, pode pegar no aluno, a anilha pode cair, né? E a organização também,
né? Eu sempre gostei de ter organização, então você vê tudo aqui, você vê tudo no lugar. Então quando foi em 2001, né, me veio aquilo na minha cabeça, que estava na hora de eu montar a minha academia, então cheguei, né, e pedi as minhas contas e comecei a montar, né, aqui a Mutante Gym, né, que primeiro era esse galpão onde nós estamos aqui, depois foi o segundo e depois o terceiro. Né? Aí eu sempre gosto do espaço, né, na verdade, para me poder treinar, e assim as pessoas também são beneficiadas. Né? Ela surgiu dessa vontade minha de ter uma academia para me treinar, né, e poder também assim mostrar o seu treinamento. Né? Muitas vezes você pode, né, fazer um tipo de treinamento que você quer fazer com a pessoa, né? O cara às vezes quer treinar para competição ou não, que eu não mexo só com competição, mexo também com emagrecimento, né, enrijecimento. Eu trabalho junto com alguns fisioterapeutas também, né, para poder fazer esse trabalho, né, aqui dentro da Academia Mutante Gym. Né? E como que era a suplementação na sua época? Na minha época, porque na verdade, igual eu te falei, eu comecei praticamente, né, em 83, né, que aí veio a Integral Médica que veio, porque antes não tinha nada aqui. Tudo aqui, o pessoal trazia muito, que eles iam no Paraguai, então traziam da tal da Twin Lab, né, que era a marca mais conhecida na época. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro off, não existia albumina, né, não existia o whey é bem mais pra cá, né, então a albumina, que é mais antigo, também não existia, né, tinha proteína, muita era de soja, né, então você usava o quê? Você usava leite em pó, né, você usava ovo, né, você usava tudo, farinha láctea, você misturava aquilo tudo. Para ter, eu costumava fazer um hipercalórico meu mesmo, né, que eu pegava leite em pó, aí punha farinha láctea, punha Neston, né, e punha aquilo tudo e misturava, fazia uma farinha, né, misturada, e na hora que eu ia comer, eu punha aquilo, batia, né, com o liquidificador, tudo, e mandava aquilo. E sempre em quantidade alta, né, para mim poder ganhar mais volume muscular. Então a suplementação praticamente, na época tinha da Probio também lá o Massa 600 e o Massa 1200, que era um suplemento que tinha, eles eram com proteína 80, mas já bem mais para cá, que ali em 80 e pouco, não, você tinha que improvisar mesmo. Então não tinha muita suplementação, e o que tinha também, né, era mais proteína à base de soja, que tinha mais, né, depois que foi chegando a outra suplementação. E você já teve algum patrocínio ou é patrocinado até hoje? Não, eu tive patrocínio da Probiótica no comecinho, mas era só suplementação. Depois eu tive da Steel Nutrition, mas depois eu já tinha ganho o universo, né? Então muitas vezes o cara, né, muito atleta, muitas vezes fala, eu não tenho um patrocínio. Olha, os títulos meus todos que eu ganhei, os títulos meus todos importantes, eu ganhei sem ajuda de ninguém. Eu nunca tive patrocinador, não. Né? Eu que trabalhava, guardava, até para a Inglaterra, né? Eu tinha um personal, ele me pagava, então ele pagava às vezes em dólar, eu guardava, e quando foi na hora de viajar, eu peguei, paguei a parte da passagem, o resto foi no cartão, dividi de 12 vezes, eu e minha esposa, e fomos embora para a Inglaterra. Não teve ninguém para me ajudar, não. Entendeu? Então, se a pessoa fica esperando um patrocínio, porque na verdade, o que o patrocinador ele espera? Ele espera uma pessoa que está se destacando para ele colocar a marca dele junto a essa pessoa. Não existe um patrocinador que ele vai colocar a marca dele com alguém que não está se destacando. Você tem que se destacar primeiro. A pessoa, ele pensa de uma forma, mas na verdade não é essa. Um patrocinador, ele faz isso. Você pega uma Nike, ela não vai colocar a marca dela num time, um patrocínio pesado, num time aqui de Juiz de Fora que joga na Copa Bahamas. Ele não vai colocar. Né? Ele não vai colocar uma Renave, que é daqui da cidade mesmo, para ajudar. Mas um patrocinador, ainda mais se ele tiver muito nome, ele vai associar o nome dele com alguém que apareça. Né? Então, por isso, a pessoa, antes dele pensar em ter um patrocínio, ele deve tentar ir, porque principalmente pelas próprias mãos dele. Entendeu? Muita gente fala assim que é difícil, pode falar que é difícil, mas se você tiver a vontade mesmo, que é o principal, você vai conseguir, independente se você vai ter patrocinador ou não. E isso também serve para quê? Para você se valorizar mais, né? Para que você veja que você tem valor, você tem garra, e não através de uma pessoa que depois vai falar assim, ele chegou porque eu ajudei. Não. Vai você que você consegue. Quando eu comecei, muita gente não acreditava, porque aqui nunca teve atleta que chegou a competições grandes, né? Porque nós competíamos muito aqui, era em Rio das Flores, em Valença, Volta Redonda, entendeu? Então eram campeonatos pequenos, né? Então quando eu fui pro Mineiro, depois já chamei o pessoal para o Mr. Santos, foi o Clebão, o Maradona, de BH, o bichão, né?
Aí o pessoal ficou meio com medo, mas fomos assim mesmo em 97, né? Fomos lá assim mesmo, daí que fomos indo para campeonato grande e fomos né? E foi indo até chegar, né, onde eu cheguei no Miss Universo. Mas o pessoal daqui mesmo não acreditava, falava que não ia dar. Ah, papai, você esquece. Eu tinha o sonho de sair na capa da revista de musculação, consegui sair na capa da revista de musculação, que é no jornal da Musculação e Fitness. Quer dizer, os sonhos que eu tive, eu fui conseguindo todos eles, né? No caso, o Miss Universo é o campeonato de maior nome e expressão da NABA, que é o campeonato mais antigo do mundo, e eu venci esse campeonato dentro da Inglaterra, com atletas com nomes, né, que eu venci um atleta que ele era profissional até da IFBB, o Jason Kuric, né, mas consegui vencer. Então, muitas vezes o cara diz, que você tem que fazer isso, você tem que gastar tanto. Não, vai devagar. Muito disso também é uma forma de tentar te impedir, se você acreditar realmente que se você não tiver isso ou não fizer isso, você não consegue. Não, consegue. Você tem que ir. Você pega o seu sonho e vai. É assim que eu consegui tudo na minha vida. Nunca me importei ou me desviei porque alguém falou que era possível ou não. Na verdade, uma coisa que me motiva muito mais é quando o cara fala que eu não consigo. Né? Quando o cara chega, não vai dar pra você, Popó. Era a palavra, na verdade, que eu tava precisando pra ir e realmente conseguir. Né? Muitas vezes o cara fala, não, você é bom, vocês. A pior coisa, muitas vezes, você pode falar pro cara. Então, muitas vezes, se você falar uma coisa negativa pra ele, né, muitas vezes é onde você vai fazer que aquele estopim dele acenda e ele exploda de verdade, né? Então eu faço assim, eu fui sem patrocinador, consegui depois, mas até na época eu não tinha patrocinador, entendeu? Você pode explicar um pouco pra gente dos treinos que você veio adotando ao longo da sua carreira? Eu adoto vários tipos de treinamentos, né? Porque eu não fico preso a um tipo de treinamento, né? Então tem vezes que eu treino, no começo eu não tinha muita força, então eu vendo um vídeo do Lihano, ele falando que quando aumentar a força, né, trabalhar de 1 a 2 repetições, então eu comecei, né, a usar esse tipo de treinamento, né, treino de 1 a 2 repetições, só aí muita carga, foi onde eu fui, né, punha um peso, fazia 1 ou 2 repetições, punha peso, 1 a 2, né, treinamento de força praticamente pura, mas que trabalha muito a fibra branca também. Então, tanto é que muitos campeonatos eu chegava com um peso baixo e eu apresentava um volume muito maior, né, que não era praticamente condizente com o peso que eu tinha. Até lá em São Paulo, né, tinha até o Sérgio Silva, né, um posador, um moleque que posa toda a vida, né, ele me chamava o homem que come isopor, porque eu apresentava um volume muito alto e também, né, e um peso baixo. Aí volume de treino de repetição muito alta, 50 vezes repetições, eu uso muitas vezes, né, repetição média 12, repetição 6, 8, 10, treinamento às vezes combinado, né, dois exercícios ou 3 ou 4 exercícios, 5 exercícios, né, saindo de um e indo para outro, né, quando eu quero bombear muito mesmo aquele lugar, né, e principalmente quando alguma parte está deficiente. Então eu costumo fazer treinamentos totalmente diferentes naquele lugar ali, para me bombear o máximo possível, para colocar aquele músculo na posição, né, na proporção ideal para o nosso esporte, que o bodybuilding você vai ver o volume, mas é um volume com proporção e depois vem a definição. Então não adianta você chegar com definição se você chega sem volume e sem proporção, porque são os 3 critérios para você ser um campeão. Então você tem que trabalhar primeiro o volume, né, porque o nosso esporte ele se caracteriza pelo volume, igual eles falam que é o único esporte que o atleta carrega ele no corpo, né? Então você tem que ter volume muscular e a proporção dos músculos e também a definição do músculo para mostrar o que você construiu também, né? Então eu adoto vários tipos de treinamento lento, né? Puxando aqui muito lentamente, né? Às vezes eu já treinei o Rodrigo Junqueira, né? Um treinamento você vai trazendo o músculo e vai parando, você vai puxando e vai parando, você vai puxando, contraindo e vai parando, entendeu? É um treinamento que ele é muito penoso, né? Então tem treinamento que praticamente ele judia muito de você, mas você tem que, né, tem hora que você tem que levar o músculo num estresse grande, até judiar mesmo dele, para que ele possa reagir, né? Então eu uso vários tipos de treinamento, não só um tipo de treinamento. Eu tenho certamente uns treinamentos que eu sinto que é melhor para mim, né, mas eu uso vários tipos de treinamento para isso, para mim poder alcançar e poder exigir o máximo do meu músculo para que ele reaja, né, positivamente, que você também tem que tomar um cuidado para você não levar o músculo a uma pessoa de machucar ele, que aí piora para você. Você vai chegar com a lesão e aquela lesão já vai tirar pontos em você na competição. Mas eu
eu faço fadiga, quase fadiga total, né? Também faço muito esse treinamento, né? Já fiz treino às vezes assim de você acabar de sair de um movimento, as suas pernas não responder e você já ir pro chão mesmo, não tem como você, né, pôr ele, firmar, né, a perna mais ou menos, não tem como você fazer esse movimento. Então são vários treinamentos que eu fui tendo conhecimento também, fui desenvolvendo também, porque você acaba desenvolvendo treinamento próprio seu, né? Exercícios próprios seu, você cria exercício, né? Com o tempo você vai treinando a maturidade sua, você vai tendo o poder de criar exercícios novos, né? Para que você atinja uma perfeição maior dentro do campo da musculação, que é o que esse treinador sempre falou comigo. Você tem que treinar o seu corpo como um todo, né? E eu aprendi depois também, você não treina para você treina para o juiz. Porque é o juiz que vai te analisar, né? É o juiz que vai falar, mostrar se você vai estar nas primeiras colocações ou não. Uma coisa até que eu sempre falo com um cara, que ele deveria aprender critério ou fazer um curso de arbitragem para que ele aprendesse o que o juiz quer ver. E assim ele saberia que ele deve treinar para um juiz. Não adianta ele falar, não, eu vou chegar assim, mas o juiz tem certeza que ele quer ver isso, né? Aí você chega com um tipo de corpo, mas não é aquele corpo que o juiz quer ver ou que vai te colocar numa certa colocação. Então eu fiz, né, curso de arbitragem, fiz, né, com o professor Fábio Gianola, que é um dos melhores árbitros do Brasil, né, árbitro até internacional, né, fiz com Alexandre Pagnani, que foi presidente da IFBB durante muitos anos, um homem de conhecimento também absurdo, também foi árbitro internacional, já fiz com o seu Eugênio Koprovski, né? Então eu sempre procuro ir nas pessoas que têm um conhecimento muito elevado, pessoas que vivem a musculação, mastigam, comem, engolem, bebem a musculação, porque aí você vai ter dessas pessoas, saber o que é realmente a musculação, né, para a competição. Então ali você tem na sua disposição, né, uma gama muito maior de coisas para que você possa produzir, para você poder melhorar baseado naquilo que você aprendeu com essas pessoas, entendeu? Então isso é que eu sempre faço, busco essas variações de treinamento, de conhecimento para poder melhorar o seu físico o máximo possível, né? É assim que eu faço.